Oi pessoal, espero que estejam todos bem. Vou começar agora a nossa aula de cinema 4D dessa semana, tá? Onde a gente vai modelar de novo essa taça, só que agora a gente vai usar a técnica de NURBS. A gente vai fazer uma modelagem a partir de curvas, tá? A gente fez essa taça com box modeling, né? Na aula passada, e agora a gente vai fazer com curvas. A gente tem visto bastante curvas no After, então é até legal que a gente vai dar sequência também ao que a gente tem visto no After, tá? Bom, para começar, eu vou usar essa minha taça de referência, né? Só que para poder enxergar a parte de dentro e a parte de fora dela ao mesmo tempo, eu já vou ensinar para vocês como que faz para aplicar um material transparente nela. Que aí eu vou conseguir ver ela, o contorno por dentro e por fora, né, para poder desenhar com a curva. E como que a gente faz para criar material aqui no Cinema 4D? Bom, essa parte aqui de baixo, que a gente não utilizou ainda, é a nossa biblioteca de materiais. Então, todos os materiais que a gente vai criando vão aparecer aqui, tá? Como a gente até agora não criou nenhum material, ela fica vazia. Mas dá para ver que tem um menu aqui em cima, né? Tem um menu Create, Materiais, né? Create Materials. Só que o jeito mais fácil de criar um material básico é simplesmente dando 2 cliques aqui. Ele cria um material e aqui na abinha de atributos a gente vê que tem uma aba básica, tá? E nessa aba básica a gente pode ativar ou desativar determinadas características desse material. Esse material aqui, por exemplo, ele está com a cor ativada, né? Então eu poderia mudar a cor dele aqui, por exemplo, né? Ele ficou vermelho, né? Embora eu vou deixar branco mesmo, que não é totalmente branco, né? Mas é branco. E ele está com o reflexo ligado, só que esse reflexo é o reflexo especular só, tá? Ele não é o reflexo difuso. A gente vai se aprofundar mais nesses aspectos do material no semestre que vem, tá? Que a gente vai entender um pouco melhor, mas a gente vai acabar precisando usar um pouco disso também esse semestre, né? E uma das coisas que a gente vai precisar agora é saber ligar a transparência, né? Porque a taça é transparente. Então eu só preciso clicar aqui, transparência, e ele ativa a transparência, tá? Se vocês quiserem desligar o reflexo ou não, tanto faz, o reflexo especular, tá? A gente também não está preocupado ainda em deixar isso aqui parecido com vidro. A gente só quer utilizar esse recurso aqui, ó. Como que eu aplico o material no objeto? Eu posso simplesmente arrastar ele e jogar em cima do objeto, tá? E aí ele aplicou o material. Só que eu não estou vendo ainda a parte de dentro. Por que eu não estou vendo a parte de dentro? Porque eu tenho que vir aqui nas opções e aqui eu posso habilitar ou desabilitar o quanto que esse preview vai antecipar o render, né? Então, se ele vai mostrar preview de sombra, se ele vai mostrar preview de reflexo, se ele vai mostrar preview de transparência, né? Então eu ligo aqui a transparência e aí ele dá realmente um preview da transparência e eu passo a enxergar a parte de dentro, né? E a parte de fora da taça, né? Eu consigo ver a espessura do vidro, né? Embora ela tá bem fina aqui em cima. Aqui em cima, na verdade, eu acho que a gente deveria ter deixado um pouco mais grosso, mas tudo bem, vamos seguir assim. Então, eu posso começar a desenhar agora o contorno dessa taça com a minha ferramenta de curvas. É a ferramenta da canetinha também, né? Igual no After. Essa ferramenta, ela fica logo ao lado aqui da ferramenta dos primitivos, né? Então a gente viu aqui as ferramentas primitivas, né? Que são os paramétricos / poligonais, né? Que eles só se torna acessível a modelagem poligonal depois que eu converto esse paramétrico para um polígono editável, né? Digitando C. E do lado tem o menuzinho das curvas, né? Então também tem alguns primitivos de curvas aqui, ó, curvas no formato de estrela, de círculo, de quadrado, de polígono, né, e tal, de hélix, que é uma mola, que é muito útil essa aqui, né? E tem as ferramentas de criação mesmo, onde a gente vai desenhar a nossa própria curva. E a gente vai começar usando essa primeira caneta, que é a caneta que mais se assemelha à caneta do After, a caneta do Photoshop, do Illustrator. Por quê? Ela também funciona da seguinte maneira: conforme eu clico, eu vou criando vértices. Se eu clico e solto, ele deixa o ângulo linear. Mas se eu clico e arrasto, ele faz
o ângulo curvo, né, curvilíneo, e ele também gera aqueles handles, aqueles manipuladores. Só que eu não estou vendo o handle aqui porque eu estou no modo arestas. Se eu coloco no modo vértices, ó, no modo points, aí eu consigo ver o handle. Então eu posso modificar isso aqui e tal, né? E aí eu vou desenhando com ela, né, igualzinho a gente viu no Illustrator, até ou eu fechar essa curva, né, ou se eu quiser terminar com a curva aberta, eu simplesmente mudo de ferramenta e aí ela se encerra. E aqui no menu Objetos, eu vou notar que apareceu um spline, tá, que é essa curva. Só que reparem só numa coisa, como eu estou olhando com essa câmera e essa câmera está inclinada em relação ao grid, né, ela está vendo mais ou menos de assim, né, a taça. Olha só essa curva. A projeção da curva foi acompanhando a câmera. Então essa curva, ela não está retinha, ela está inclinada em relação ao chão. Por isso que não é adequado, nesse caso, a gente desenhar utilizando essa câmera da perspectiva. O ideal é que a gente desenhe, ó, cliquei com o botão do meio, lembra? Para ver a projeção ortogonal. E aí eu desenhe na vista, ou na vista da direita aqui, né? Ou na vista frontal, tá? Eu utilizo uma dessas vistas para desenhar. Então esse spline aqui eu vou deletar. Só que aí tem um outro porém. Essa taça aqui, o formato dela está mais fino, tá vendo? Por quê? Porque a minha visualização aqui, lembrem display onde a gente ativou Gura Shading Lines, quando eu quero ver as... Peraí que não está aparecendo. Gura Shading Lines, quando eu quero ver as subdivisões, existem esses modos de display, eles existem em todas as vistas, né? Então, embora aqui por padrão ele esteja como Lines, eu posso mudar para Gura Shading Lines, tá? E aí eu consigo ver, só que eu preciso ligar aqui também a transparência. Eu consigo ver a parte de dentro da taça. Eu não preciso nem desse Lines, eu posso deixar só Gura Shading, vai me atrapalhar menos. O que me interessa é saber o interior da taça aqui, ó, onde que começa, onde que termina, né? E aí finalmente eu posso pegar a canetinha e começar a desenhar. Mas antes da gente fazer, já que a gente vai fazer agora o spline, né? Vamos dar uma arrumada nisso aqui, que isso aqui realmente está errado, ó. Não é para ficar pontudo assim, né? E é simples de arrumar, né? Não custa nada. Só que a gente tem que fazer aqui é extrudar essas faces aqui um pouquinho, né? Então faz parte também daquela mesma técnica que a gente viu na aula passada, onde a gente, conforme vai extrudando um pouco ó, só puxo aqui com o Ctrl e agora eu tenho uma borda espessa, né? Dá uma escalonadinha nela, só pra... Duro que eu escalono aqui, ela escalona em relação ao centro, né? Então também não vai funcionar muito bem, não. Teria que escalonar elas separadamente. Mas eu acho que já deixou mais bonitinha a taça, né? Escalonar um pouquinho aqui, ó, até porque ela tem uma curvatura que ela pode seguir aqui, né? Não tem aquela borda fina mais. Então agora a gente vai para essa view, que é a view frontal, né? E vai pegar a canetinha, tá? O único cuidado que a gente vai tomar antes de sair desenhando é o seguinte: o ponto inicial e o ponto final, que vai ser aqui embaixo, a hora que a gente der a volta no contorno inteiro e vier parar aqui embaixo, ele precisa coincidir o mais precisamente possível com a origem, com esse eixo Y aqui. Por quê? Porque como esse contorno, ele vai rotacionar em relação ao centro, se esse ponto estiver distante do centro, a hora que rotacionar, ele vai gerar um buraco no centro, né? Ou se ele estiver para dentro do eixo,
left, ele vai passando um pouco da linha do Y, ele vai gerar um overlapping, ele vai girar por cima dele mesmo, né? Então aqui, nesse caso, a gente precisa de uma certa precisão. E para garantir que o ponto ele vai colar certinho aqui no centro, eu vou usar um recurso chamado Snap, tá? Que é esse ímã aqui. O atalho dele é Shift S, para quem quiser usar atalho. Então, é S de Snap, tá? De grudar. Então, quando eu ligo ele, eu defino aqui onde que eu quero que ele grude, né? Aqui ele está habilitado para grudar nos vértices e no workplane, né? Que é o grid. Então eu vou vir aqui, ó, tá grudando aqui num vértex do cubo que está coincidindo exatamente com o centro, tá? E aí eu vou pegar por base aqui esse de baixo, né? Vou criar o meu primeiro ponto aqui assim, usando ele. Só que eu preciso também estar com a minha view habilitada para ver points, tá? Eu estava aqui habilitado para faces, eu preciso mudar para points e aí eu consigo ver os pontos que eu vou criando, tá? Então tem que olhar isso aqui também. O primeiro eu dei o snap, o segundo já não é interessante ligar o snap, porque ele pode acabar forçando colar num ponto em que eu não queira, né? Embora como está com esse vértex ligado, ele até vai coincidir mais ou menos legal. Mas aqui para os próximos eu deixo desligado, tá? Eu prefiro trabalhar assim, eu fico com a minha ferramenta mais solta, né? Então eu faço aqui essa curva do bojo, já com o handle apontando para a próxima curva, né? Lembrando que eu posso mover esses controladores aqui, eu posso mover esses vértices mesmo enquanto eu estou desenhando, né? Aqui na verdade está errado, ó. Ele é mais para dentro aqui, tá vendo? Eu estava enxergando de longe, estava vendo errado. Aí aqui eu preciso provavelmente diminuir esse handle aqui para poder fazer assim, ó, para deixar arredondadinha a ponta. Ou crio um outro ponto aqui para deixar ela mais parecido com o que a gente fez, né, que é uma base mais reta. Aí. Mais ou menos nessa mesma posição. Agora aqui. Aqui também esse controlador pode ser mais curto, senão ele vai ficar estranho. Aí. Aqui. Esse controlador aqui também mais curto, para não jogar essa linha tão para dentro, né? Clico aqui para continuar desenhando. Aproximar aqui estava fora, né? Bem fora. Não precisa ser exato, tá, gente? Porque são duas modelagens diferentes, né? Elas não são... São duas técnicas diferentes e dois modelos diferentes, tá? A gente não precisa entender como se fosse o mesmo modelo. E eu vou tentar encerrar aqui já. Então, ligo o Snap de novo, para garantir que vai grudar aqui. E estico o handle aqui para poder coincidir a curva. Aqui, na verdade. Certo? Tá fora. Aqui tá meio fora também. Aqui pode abrir um pouco mais. É que agora eu tô com o Snap ligado, né? Deixa eu desligar ele de novo para poder mexer com mais fluidez. E pronto. Então melhor assim. Pronto.
tenho meu spline. Ok? Volto para minha vista da perspectiva. Checo se está legal. Não está tão legal, né? Parece que ele tem umas deformidades, mas a gente consegue ajustar depois também, se a gente achar que não ficou bom o resultado final. E aí, eu vou pegar esse spline. Primeiro eu vou pegar esse Subdivision Surface e vou deslocar ele um pouco para a esquerda aqui, tá? Para a gente comparar depois as duas taças. Então, deixei ele deslocado aqui para a esquerda. Esse spline, eu tenho que usar nele um desses recursos que ficam aqui no mesmo menu onde existe o extrude, tá? Esse extrude, gente, é um extrude, é um gerador de extrude, tá? Ele não é a mesma coisa do que a ferramenta extrude que a gente estava usando. Eu posso pegar um spline, por exemplo, vou pegar esse spline. Se eu coloco esse spline dentro de um extrude, ó, ele gerou uma extrusão nesse spline, tá? Então, todas essas ferramentas que ficam aqui, elas são para serem utilizadas com curvas e elas geram a partir de uma curva uma determinada forma. Então, se eu uso o extrude, por exemplo, ele vai extrudar essa linha que eu criei, né? Vocês viram que para que ela funcione, eu fiz aquele mesmo esquema do Subdivision Surface, né? Eu jogo ela como filha do extrude e aí ele passa a receber as informações, a ter que obedecer o que o extrude está mandando, né? Então aqui no extrude eu tenho a quantidade de extrude, eu posso ligar caps e tal, tem vários recursos, tá? Mas o que a gente vai usar para fazer a geração de forma a partir de uma rotação é esse lat aqui, tá? Que é o torno, né? A tradução de lat é torno, né? Que é aquela ferramenta mecânica que fica rotacionando o objeto. Então você pode vir e cortar ele vai ficar simétrico e tal, né? Então eu pego esse spline e jogo dentro do lat. E aí, o que ele fez? Ele rotacionou essa curva, né? O lat ele é configurado para fazer a rotação nesse eixo, tá? Por isso que deu certo de primeira. Senão eu teria que inverter a curva para poder fazer dar certo, né? Então aqui eu tenho, inclusive a opção, ó, se eu quiser fazer meia taça, né? Eu tenho a opção de definir um ângulo menor, né? Quantidade de subdivisões, banana, né? Os caps, todos os recursos aqui do lat. Vou jogar aqui o mesmo material para a gente poder comparar. Ó, já deu uma coisa estranha ali. Como o lat ele está sendo gerado de uma forma diferente, ele está dando um formato ali diferente. Deve ter a ver com essa quantidade de subdivisões. Será? Eu teria que ter muito mais subdivisões para que não aparecesse essas manchas, tá? Se eu aumento aqui, ó, elas diminuem, tá? Mas basicamente, deixa eu tirar a transparência aqui do material agora. Ó, a gente vai ver que o resultado é praticamente igual, né? Sendo que uma delas foi modelada com curva, né? E a outra foi modelada com polígono. Ok, pessoal? Quem tiver gostado, quem tiver ficado curioso, experimente usar outras ferramentas aqui de geradores a partir de curva, tá? Experimentem trabalhar com esse sweep, com esse loft, tá? Ou fazer outras formas a partir do lat. Uma coisa curiosa, por exemplo, aqui, ó. Eu consigo, vamos supor que eu não fiquei satisfeito com o resultado. Conforme eu movo, eu tenho atualização em tempo real, né?
Então isso é bem legal também desse tipo de modelagem, que conforme eu mexo nos vértices, ele vai atualizando automaticamente todo o lat, né? Todo o torno, toda a volta do objeto, tá? Então, isso pode acabar sendo um recurso também bacana, não só de modelagem, como de animação, né? Se eu animo, por exemplo, isso aqui, essas curvas, né? Eu tenho toda uma extrusão que já sai modelada, tá? E era isso, pessoal. Não deixem de responder os questionários, não deixem de participar também das aulas no horário da aula mesmo, né? Que eu estou lá para tirar dúvidas. E não deixem de assistir os vídeos e anotarem as dúvidas que vocês forem tendo. Quem tiver a possibilidade de instalar o cinema de 4D em casa, também sugiro que faça e que comece a mexer, tá? Um abraço para todos e boa semana.